Bom dia. Também sou professor, já fui professor com muitos de vocês, então falar sentado acho difícil. Acho que a ideia dessa apresentação foi um convite do professor Getúlio. A gente teve uma reunião com a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica no comitê de obras que existe lá no Ministério da Educação, para acompanhamento tanto das obras que ocorrem na rede federal de educação, aqui de vocês, das obras que ocorrem na CESU e das obras que ocorrem também no Proinfância e também do Brasil Profissionalizado. Então, dentro dessa reunião, o professor Getúlio nos convidou para fazer essa apresentação, porque a ideia da Controladoria Geral da União é justamente ter a forma com que você vai atuar nesse acompanhamento que se faz de gasto. Não é só o trabalho não é só realizado de forma como a maioria dos senhores conhece, que é a questão de contas. Então, a ideia é que se faça isso de forma mais dinâmica nessa forma de avaliação. Então, vou falar um pouco sobre como é essa sistemática de atuação, a importância dela. Liliane vai apresentar a metodologia. A ideia é que essa metodologia seja passada para os senhores de forma que faça como recomendações, como um checklist do que deve ser feito para que a política pública seja executada com sucesso. Então, nós somos da Coordenação Geral da Auditoria da Área da Educação 2, dentro da CGU. Existem duas coordenadorias gerais na área da educação, uma toma conta do ensino superior e pós-graduação, e outra, que é a nossa, fica com a educação básica, a educação profissional e tecnológica e algumas modalidades, como educação especial, alfabetização, educação à distância, e também a parte de estatísticas e avaliações educacionais. Então, nós trabalhamos nessa que toma conta também, acompanha a rede federal. Então, pode passar. A ideia da controladoria, ela faz um trabalho de forma de que ele tenha esse acompanhamento. É uma previsão constitucional para que tenha um acompanhamento externo em relação aos órgãos que fazem parte da Presidência da República. Então, a atuação ocorre com exceção de dois ministérios, da Defesa e das Relações Exteriores. Então, a gente vai fazer essa apresentação nesse sentido. A CGU hoje ela é composta pela Secretaria Federal de Controle, onde nós estamos lotados, que é na Coordenação Geral da Educação 2, tem a Ouvidoria Geral da União, acho que o apontador deve ser aqui. Pronto. A Ouvidoria Geral da União, a Controladoria Geral da União e a Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas. Então, aqui estaria o núcleo gestor, todos esses setores ocorrem em Brasília e existe uma representação da Controladoria em cada estado. Então, todo o nosso trabalho está ocorrendo aqui. A gente faz a parte de acompanhamento, de controle que ocorre nesse trabalho. A ideia da Controladoria é realizar isso em forma de acompanhamento sistemático e também assistemático. Qual a diferença? Existe um linguajar no Tribunal de Contas da União que fala monitoramento, outras formas de auditoria, só que no linguajar da Controladoria, isso entra de forma sistemática ou assistemática. A forma sistemática é mais conhecida quando você tem um demandante, que o cliente seria o Tribunal de Contas, quando você faz um processo de contas ordinário, ou uma solicitação de alguma auditoria especial pelo Ministério Público ou pela Polícia Federal, dependendo do caso que é solicitado. E existe o acompanhamento sistemático, que é a avaliação ou monitoramento de programas e ações orçamentárias. Nessas avaliações que são realizadas, a ideia é o quê? Estudar como funciona aquela ação, aquele programa orçamentário, que é esse estudo que o Liliane vai mostrar, e como você vai acompanhar aquilo para ter resultados. Principalmente, que tipos de resultados? Recomendar ao gestor a utilização, mostrar como se faz. Não só está no âmbito de um processo sistemático, ou seja, discutir junto a ideia da política pública está daquela forma e ela precisa ser acompanhada para o quê? Para atingir os objetivos que foram programados.
não é no sentido, vai mostrar, é no sentido bem emancipatório mesmo de avaliação, acho conhecido, já que vocês estão na ótica dos sinais, é uma avaliação dentro do ótico de acompanhar todos esses controles. Então, prestação de contas, essa parte aí, não. São controles assistemáticos que aí, isso aí já é de consciência de que tem uma prestação de contas ordinárias. Então, todo esse nosso trabalho está em cima de acompanhamento sistemático e as leis que estão sendo utilizadas, justamente as leis que são utilizadas pelos senhores. E a CGU também tem uma vertente de acompanhamento de recursos federais em outras entidades que não sejam federais. Qual a importância desse acompanhamento sistemático? A avaliação que é feita, ela deve ser feita no sentido de trazer resultado, trazer feedback. Por quê? A ideia desse feedback é justamente de aprimoramento. Uma das conversas que a gente realizou na CETEC fala-se em uma fase 3 de expansão. Então, vamos aproveitar, fazer uma avaliação e o que não for vai ser corrigido para que a fase 3 seja colocada em prática e bem colocada em prática. Por quê? A política pública ela é pensada e ela precisa ter, num ciclo de avaliação, você tem todo um planejamento, mas também tem a etapa de controle, para justamente fazer essa retroalimentação e essa retroalimentação trazer dados que possam cada vez mais tornar o sistema melhor. Então, o acompanhamento sistemático, ele tem como objetivo principal o efetivo uso dos resultados, priorizando a perspectiva emancipatória e não apenas controladora, diferentemente do acompanhamento assistemático, que é aquele de demandas de TCU, de Ministério Público e assim por diante. Então, o primeiro objetivo do acompanhamento sistemático é aqui, orientar como parte de um processo pedagógico. Então, todos os procedimentos que serão executados pelas equipes das CGU regionais nos estados, nas unidades da federação, a ideia é que a gente, assim que nós temos um setor de aprovar as normas e os procedimentos, eles vão estar sendo enviados a esse núcleo do Ministério, deve estar sendo enviado na próxima semana, e repassado para os senhores justamente para passar para as equipes que fazem esse acompanhamento, os fiscais de contrato, os fiscais de obra, a equipe que toma conta da obra, o pessoal da Pró-Reitoria de Planejamento. Então, esses procedimentos vão passar justamente como parte de orientação de um processo pedagógico, o que vai ser visto, o que é que se identifica como qualidade dentro de um processo de expansão que vai ter obras para realizar. Que ele sirva também de ferramenta para escolher rumos. Como esses rumos vão ser traçados, a ideia é que justamente isso, ele tem normativos de qualidade, a parte de obras já existe um histórico de acompanhamento, na parte de obras você tem vários documentos já consolidados sobre o que seria qualidade dentro da área de obra, então fica mais fácil de fazer esse acompanhamento. E ele deve servir de instrumento para checklist e corrigir defeitos, para que possa, como, por exemplo, a fase 3 ser melhorada, ou outras expansões, reestruturações. Esses acompanhamentos são pensados a cada 2 anos e quais ações vão ser escolhidas. E, por último, essa questão de classificar e punir. Tudo bem, isso aí ocorre, mas, infelizmente, tem alguns casos que há uma preocupação também que a gente tem uma rede que precisa ser estruturada e precisa manter uma qualidade no seu acompanhamento. E essa qualidade do ensino que é feito na rede federal precisa ser estendido a todos os campos. Há um processo de interiorização forte e que ele precisa de estrutura, precisa de pessoal. Então, essas pessoas têm que estar com esse conhecimento de qualidade. Então, você vai ter que dotar aí pessoas com técnicos administrativos capazes, professores capazes, para manter a qualidade do ensino que é feito na rede. Então, essa é a finalidade do acompanhamento sistemático que a gente vem apresentar. A Liliane vai apresentar a metodologia para a parte desse acompanhamento das obras, e depois eu entro na parte final da apresentação.